gente vai ver os termos da famosa radiciação. Então, vamos lá. Pela simbologia, o nome desse cara aqui, ele chama radical. Radical, certo? O que está dentro do radical, a gente chama de A aqui, que eu vou chamar de A, mas pode ser qualquer letra. E eu vou chamar ele de radicando. Certo? O que fica acima aqui, muitos confundem com expoente, só que não é expoente, a gente chama ele de índice, tá? Vou colocar uma letrinha N aqui, índice. Então, o nome dele é índice, tá? E o resultado dele, a gente chama de raiz. Tá? Quando a gente aprende e sabe o nome de cada termo, aí fica fácil a gente poder usar as propriedades, né? A primeira propriedade que a gente vai ver certo? Fala o seguinte: se eu tiver um radicando, onde eu tiver um expoente N e que for igual ao índice, ele fala o seguinte, que eu posso cortar, se os dois for igual, eu posso cortar esse expoente com o índice, no caso a raiz, onde o resultado dá o próprio radicando. Então, o resultado aqui vai ser o próprio radicando, que a gente vai chamar que é a nossa raiz, certo? Um exemplo. Se eu tiver uma raiz de 4, tá? Primeiramente, eu tenho que transformar esse 4, que logo, né, primeiro a gente vai ter que fatorar ele, tá? Fatorando ele, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? Então, vamos substituir o 2 ao quadrado aqui, ó. 2 ao quadrado. Se eu não tiver nada aqui no índice, significa que ele é 2, tá? Então, uma coisa que eu acabei não falando, mas quando o índice não tiver nada, ele é sempre 2, tá? E ele sempre começa de 2. 2 em diante, tá? Então, se eu não tiver nada aqui, é a mesma coisa se eu tivesse 2. Então, eu vou colocar aqui só para você ver, tá? Então, a gente percebe que a primeira propriedade nos permite cortar o expoente do radicando com o índice, tá? Então, se eu cortar os dois, que logicamente eu estarei cortando o meu radical, o resultado disso é igual a 2. Por quê? Se eu pegar esse 2 aqui, ó, vamos comprovar, fazer a prova disso. Se eu fizer a raiz, que é o resultado, certo? Elevar ele ao meu índice, tem que dar o radicando, tá? Então, 2 elevado ao meu índice, certo? Tem que dar o radicando. Então, se acontecer isso, então significa que a sua continha está correta, tá? Então, é sempre bom a gente fazer essa prova. A segunda propriedade nos fala o seguinte, que quando eu tiver um radical, certo? De índice N, e dentro do radical eu tenho dois termos que estão sendo multiplicados, ele fala o seguinte, que eu posso separar termo a termo. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu reescrever a seguinte maneira, como se fosse raiz, né, de A de índice N, vezes raiz de B de índice N, certo? Então, isso aqui gera isso. Então, eu posso desmembrar e separar termo a termo, tá? Ah, mas como que fica o exemplo disso? Vamos lá. Se eu pegar raiz, tá? Se eu não tiver nada no índice, significa que ele é 2, tá?
de 2 vezes 3, eu posso separar esses termos. É a mesma coisa de eu estar reescrevendo raiz de 2 vezes raiz de 3, certo? Então, essa propriedade nos permite a gente separar os termos, tá? Próxima propriedade. A terceira propriedade fala pra gente que quando a gente tiver uma divisão de 2 termos, certo? De índice n, certo? Eu posso também separar termo a termo, tá? Então, vai ficar raiz de A de índice n dividido por raiz de B de índice n. Então, ele também permite separar, tá? E a divisão se mantém assim como na multiplicação acima que a gente viu na outra propriedade, tá? Então, aqui também permite fazer isso. Então, um exemplo, tá? Raiz de 3/4 de índice 3 é a mesma coisa de eu fazer. Então, vou separar termo a termo, vai ficar uma raiz no numerador e outra no denominador. Vai ficar raiz cúbica de 3 dividido por raiz cúbica de 3 e radicando 4, tá? Então, essa propriedade nos permite fazer isso, tá? Próxima propriedade. A propriedade 4 fala o seguinte, que quando eu tiver uma raiz dentro da outra, tá? Então, uma tem índice N e a outra eu vou chamar de índice P, tá? Para ficar mais fácil. E tiver o radicando A, o que que ela fala? Que eu posso multiplicar esses 2 índices. Então, fica N vezes P, de radicando A, tá? Então, ela permite que eu faça isso. Um exemplo, tá? Raiz cúbica com raiz quadrática, não preciso colocar que vocês já sabem, tá? De 8, certo? O que que eu vou fazer ali? Tá? Então, eu vou conservar o meu radical, o meu radicando ali dentro, e vou multiplicar os meus índices. Então, 3 vezes 2, resultado vai ficar raiz sexta de índice 6 e radicando 8, tá? Então, essas propriedades aqui vai nos ajudar a resolver várias operações com raiz, certo? Então, a nossa aula de hoje foi conhecer um pouco mais sobre cada termo da nossa raiz e as propriedades, tá? No mais, dê um like no vídeo e se inscreva no meu canal, tá? Então, aguarde os próximos vídeos.